Sobre hanseníase neural primária. Bom, eu acho mais que válido nós começarmos seguindo o roteiro, né? Porque para que complicar se a gente pode facilitar, né? Além do mais, aí fica um questionamento para vocês. Vocês preferem estudar o assunto sem roteiro, ou seja, diretão, ou ter um disparador, né? Um saber para conhecer? Será que esse disparador já contribui para um melhor estudo nosso? Mas enfim, vamos seguir o roteiro. Então, a primeira pergunta era basicamente definir hanseníase neural primária, né? Quais são os critérios diagnósticos e qual exame confirma o diagnóstico. Então, definição simples e direta. Tá? É uma hanseníase unicamente com comprometimento neural, sem lesões cutâneas. Ponto final. E ressalto, vamos usar a caneta, sem lesões cutâneas. Tá? Isso é importantíssimo. Aliás, né, a partir do momento em que o Mycobacterium sai do nervo e se instala em uma pele, isso daqui deixa de ser hanseníase neural primária, tá? Ou também é conhecido como hanseníase neural pura. O próprio nome já diz semanticamente o que significa, né? Mas, voltando, é uma hanseníase unicamente com comprometimento do nervo, né? E essa hanseníase, ela acomete tem alguns critérios diagnósticos, né? Lógico, se não acomete sem lesões cutâneas, necessariamente a baciloscopia tem que ser negativa, tá? Independente do lugar da pele que você faça. Mas para critérios de diagnóstico, usa-se, né? Critérios clínicos, imunológicos e neurológicos, tá? Começando pelo clínico, a gente tem basicamente definir quantos nervos são acometidos, tá? Sendo o acometimento de um nervo, uma hanseníase neural primária paucibacilar, tá? Paucibacilar. Enquanto o acometimento de dois, paucibacilar. Tem que comprar uma caneta, no mouse não dá. Enquanto o acometimento de 2 ou mais, aí já é multibacilar, tá? Bom, isso corrobora, ajuda o prognóstico, tá? E definir o tratamento que vai ser seguido. Na verdade, eu vou explicar lá pra frente o que aconteceu, né? Mas a estratificação em paucibacilar e multibacilar é importante sim. Esse seria o critério clínico, né, usado a nível ambulatorial aí. O imunológico, nós temos como uma ferramenta muito importante o teste de Mitsuda. E aí você se pergunta, Mitsuda é o feminino de Mitsu? Sim ou não? Né? Brincadeiras à parte, o teste de Mitsuda, ele consiste você inocular, né, uma solução na pele, portanto uma solução intradérmica, de Mycobacterium leprae mortos pelo calor, tá? E aí a leitura, o resultado desse exame é mais ou menos 4 semanas ou mais, tá? E espera-se positivo quando você tem uma reação papilonodular, tá? Maior ou igual a 5 centímetros, tá? Que caracterizaria ali uma reação imune, beleza? Outro ponto importante, além do Mitsuda, no imunológico, seria a sorologia por PGLG1, tá? E é importante lembrar que esses dois testes, eles caminham junto e eu já vou explicar para vocês. Mas basicamente o PGL1 é o antígeno específico do Mycobacterium leprae, tá? Esse antígeno é importantíssimo porque é através dele que ele infecta as células Schwann, né? Ele se liga a algumas estruturas fora da membrana, tá? Na matriz, especificamente. E também é por causa disso que tem muita resistência a antimicrobianos. Beleza, galera? Então,
o critério imunológico, o teste de Mitsuda e a sorologia para PGL1 devem andar juntos, tá? Então, num paciente paucibacilar, agora usando a estratificação, espera-se que o teste de Mitsuda seja positivo e o de PGL1 negativo, tá? E aí você faz o inverso, que seria, no caso, um paciente multibacilar, né? Que espera-se que o Mitsuda seja negativo e o PGL1 positivo, tá? Detalhe importante, galera, é que o teste de Mitsuda, ele não é um teste diagnóstico. Isso foi muito batido durante a aula, tá? O teste de Mitsuda, ele ajuda muito no prognóstico, tá? E na classificação em si, beleza? Você não faz um diagnóstico, não confirma um diagnóstico através dele. E aí a professora bateu na tecla também que o que confirma diagnóstico é a biópsia do nervo, tá? A biópsia do nervo é o que dá, basicamente, bate o martelo ali para hanseníase neural pura. E é lógico, do nervo acometido, né? Você não vai pegar um nervo... e aí mais pra frente também tem os nervos mais... com maior estropismo, vamos dizer. Tá? Acho que podemos ir para a segunda pergunta. Se eu não me engano, a segunda pergunta fala sobre o mecanismo de lesão. Tá? Mecanismo de lesão. Precisamos saber também quais nervos acometem, tá? E como isso acontece. Mas basicamente, onde que move isso? Aqui. Mycobacterium leprae, ele tem um tropismo especial por fibras nervosas, tá? Desde terminações da derme até as terminações neurais da derme, né? Até as fibras nervosas em si, tá? Quando um indivíduo ele é acometido por uma bactéria não, qualquer antígeno estranho, o organismo ele tem a capacidade de produzir, né, uma resposta imunitária ativa e ativar certos macrófagos e gerar uma resposta imunicelular. Só que, se essa resposta não for efetiva, o antígeno específico ele começa, né, a se multiplicar e assim dá progressão para a doença, que é basicamente o que acontece na hanseníase neural pura, tá? A resposta contra o Mycobacterium leprae, ela é muito, vamos dizer, um pouco ineficaz, tá? E o Mycobacterium leprae é uma das únicas bactérias que acometem o nervo, beleza? E aí a gente vai, como a Mycobacterium leprae chega no nervo propriamente dito, tá? Primeiro, ele pode ser capturado por células Schwann, tá? Na derme superior. E aí, à medida que a doença progride, ele vai passando de células Schwann para células Schwann, ou outros macrófagos pegam ele durante a liberação do citoplasma, tá? Ou ele pode estar nos capilares endoteliais e assim facilitaria a via hematogênica, tá? Principalmente na forma virchoviana. Ou, de uma maneira básica, ele entra pelas terminações neurais da derme e se estabelece no axônio, tá? Apesar de que seja um pouco menos provável, estava no livro, né? Mas quando o Mycobacterium leprae, ele é uma bactéria intracelular, tá? Ele necessita estar dentro da célula para se multiplicar. O mecanismo de lesão, né, o que causa a neuropatia, e aí a neuropatia da hanseníase neural pura pode ser uma mononeurite, uma mononeurite múltipla, dentre outras, tá? Polineuropatia. Esse mecanismo de neuropatia é decorrente, e aí a professora também bateu a tecla, tá? Vou até anotar, é decorrente de dois fatores principalmente. Primeiro, da reação inflamatória,
né, a reação inflamatória que nós mesmos produzimos, tá? E mesmo que haja uma resposta efetiva com o extermínio da Mycobacterium leprae, a reação inflamatória em si vai causar um dano nos nervos, tá? Então, na melhor das hipóteses, olha só, na melhor das hipóteses, a eliminação do Mycobacterium gera dano, beleza? E o outro seria basicamente pela presença do bacilo em si, tá? Do bacilo de Hansen, que é a própria bactéria. É importante saber como acontecem as respostas perante o Mycobacterium leprae, né? Então, uma vez que ele é fagocitado por macrófagos, tá? E algum antígeno dele seja apresentado, né, por um MHC do tipo 1 ou do tipo 2, nós temos dois caminhos, basicamente, tá? E aqui eu vou escrever. Que pode ser ou uma resposta efetiva, e aí se tem dois caminhos, já fica subentendido, né? Uma resposta, escrever bonito, efetiva. E o contrário é uma resposta inefetiva. Resposta inefetiva. Então vamos deixar aqui que é legal fazer um mapa disso, que entra bem fácil na cabeça. Então vamos começar, lógico, pela resposta efetiva, né? Uma vez que tem um contato, você vai ter uma estimulação de subpopulações de linfócitos CD4, tá? CD4+. E isso vai estimular uma reação de granuloma, uma reação de lise celular, justamente para tentar matar ali o Mycobacterium. E aí que fica claro o porquê causa dano, né? A nossa própria resposta, lise celular. Vamos por granuloma e lise. Só que isso, galera, acontece a custas de alguns mediadores, né? Principalmente o interferon gama, tá? Fator de necrose tumoral 2 e interleucina 12, tá? E é lógico, isso vai causar um dano por causa da nossa própria resposta. Mas foi uma resposta efetiva, matou o Mycobacterium, beleza. Resposta inefetiva, a gente vai ter uma estimulação de uma subpopulação de linfócitos CD8+. Tá? Que através de citocinas, principalmente a interleucina 4 e a interleucina 10, eles vão suprimir, tá? Suprimir a atividade dos macrófagos, beleza? Consequentemente, também vai ter dano, porque a bactéria ela vai se proliferar e ela mesma vai causar um dano ali, tá? A neuropatia da hanseníase, ela é mista, ou seja, motora sensitiva e até autonômica, tá? Isso tem que ficar claro, é muito importante também. E o Mycobacterium, sei lá, se é feminino ou masculino, a bactéria, né? A bactéria Mycobacterium leprae, ela tem um tropismo, né, principalmente por célula Schwann, tá? Desde fibras mielinizadas até mesmo fibras amielinizadas, tá? E ela vai acometer diversos tipos de fibras, tá? Axônio, fibras neurovegetativas, fibras motoras, fibras vibratórias e etc. É muito importante também saber quais são os principais nervos que acometem, né? Então, é simples, os principais nervos pedidos no roteiro, né? Então a gente tem ulnar, mediano, radial, trigêmeo facial, fibular comum, tibial anterior, tá? Isso também é muito importante. E a questão número 3 é muito tranquila, tá? Ela perde a importância do exame eletroneuromiográfico e basicamente
lembra que eu falei que o que bate o martelo, o que dá a decisão final é a biópsia de músculo, de nervo? Então, como você vai fazer essa biópsia de nervo? Você vai se guiar, né, através do exame. Serve também para algum diagnóstico diferencial, né? E além de guiar o exame, também para estabilizar o estágio que a doença se encontra, tá? Partindo para a próxima pergunta, que já seria basicamente descrever as alterações sensitivas, motoras, autonômicas, e começou do nervo ulnar, tá? E não teve... E foi proposital começar pelo nervo ulnar, porque dentre os 3 nervos que a gente vai falar da mão, né, ulnar, mediano e radial, isso está na ordem de acometimento, tá? Então, normalmente, o ulnar primeiro acometido, e vamos escrever aqui, vamos apagar a lousa e escrever o nervo ulnar para nós começarmos. Eu tenho que ficar esperto que 10h30 eu tenho que ir buscar minha namorada, então não posso me perder no tempo. Vamos lá. Nervo ulnar. Opa, aqui. Bom, primeiramente nós temos a paresia dos músculos intrínsecos da mão, tá? É típico uma lesão do nervo ulnar que é chamada de garra ulnar, tá? Então a garra ulnar é basicamente isso daí também tem que estar na cabeça. No começo, os nomes das articulações é meio chatinho, só que uma vez que você entende, fica fácil compreender as alterações do nervo ulnar. E por que forma uma garra, né? Porque basicamente você tem uma hiperextensão, né, das articulações metacarpo-falangianas e uma flexão das interfalângicas. E no estágio inicial, numa lesão inicial, você tem basicamente essa garra no, se eu não me engano, é terceiro e quarto dedo, né? Terceiro não, quarto e quinto dedo. No estágio mais avançado, conforme vai acometendo mais o nervo ulnar, você vai ter também no primeiro e segundo dedo. Eu acho que é terceiro e quarto, depois eu tenho que confirmar. Ou vocês mesmos confirmem aí, tá? Dê um pause e vai confirmar. A atrofia do primeiro espaço interósseo também é uma manifestação do acometimento do nervo ulnar. E os demais espaços interósseos, eles também vão sendo acometidos à medida que a doença vai progredindo, tá? Você também vai ter algumas atrofia muscular, principalmente na região hipotenar e também na região tenar, tá? Devido ao acometimento do nervo ulnar. Basicamente de motoras é só. Agora o próximo, nervo mediano, o que acontece, galera? Eu estudei primeiro o motor de todos os nervos, depois alterações sensitivas, porque normalmente elas são em conjuntos, tá? Então vamos colocar aqui o nervo mediano. Nervo mediano. O acometimento do nervo... Opa! Não, é aqui, né? O acometimento, uma das principais expressões motora de acometimento do nervo mediano vai ser a perda da oponência do polegar. A oponência do polegar é basicamente você pegar e tentar trazer o polegar para os dedos opostos, tá? Isso porque você vai ter algumas atrofias musculares, tá? De alguns músculos inervados pelo nervo mediano. E essa é a principal alteração motora do mediano, tá? Depois voltamos para as sensitivas e autonômicas. Do nervo radial, nós temos basicamente, o nervo radial é o seguinte: na maioria dos casos, ele é acometido depois de ter acometimento do nervo ulnar e mediano, respectivamente, tá? O nervo radial está localizado numa estrutura mais profunda e aí, parafraseio o meu amigo Pedrão, né? Ele está localizado numa estrutura profunda, portanto, menos superficial,
ou seja, é profunda, tá? Um abraço para o Pedro. E por isso ele é um dos últimos a ser acometido, tá? Nessa tríade. E fica conhecido quando acomete isso como paralisia tríplice. Mas a principal característica, alteração motora de acometimento do nervo radial, é devido a esse nervo inervar todas as musculaturas intrínsecas, principalmente do punho e dos dedos, tá? Então, quando tem um acometimento, você não consegue estender esses segmentos e fica com aquilo denominado de mão caída. Beleza, galera? Alterações sensitivas, nós temos basicamente, isso falando de uma maneira dos três, tá? E aí, se tiver alguma especificidade, alguma particularidade de cada nervo que eu vou comentando, eu aviso vocês. Mas, começando com a autonômica. Primeiro, você tem a perda da inervação das glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Que, se a gente pensar um pouco, fica óbvio o que vai acontecer. Tá? A diminuição das secreções que são responsáveis pela manutenção da flexibilidade da pele, tornando ela inelástica, seca e até mesmo predispondo a futuras fissuras. Tá? Temos também mão reacional. Mão reacional, a gente vai ver depois que também tem o pé reacional, mas é basicamente um episódio agudo de reação, tá? Devido à resposta imune perante ao bacilo, tá? Um estado inflamatório ali reacional. Você vai ter atrofia de alguns músculos também. E eu creio que de sensitiva deve ser só. Será que é só? Vamos dar uma... Deixa eu confirmar. Galera, na mão reacional, esqueci de comentar, esse estado inflamatório vigente pode levar a diversas consequências futuras, tá? Desde osteites, tenossinovites, artrites e etc. Isso pode contribuir até para gerar sequelas retráteis, tá? Inclusive uma sequela retrátil seria, por exemplo, o pescoço de cisne. Mas desses membros é só. Vamos agora para os membros inferiores, um pouquinho mais chato. Membros inferiores, vamos começar com o fibular comum, tá? O fibular comum, é importante dizer que ele pode ser acometido tanto no seu ramo profundo como no ramo superficial, tá? Se for acometido no ramo profundo, você vai ter um déficit nos músculos, principalmente músculos tibial anterior, tá? Extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. Isso vai fazer com que limite o movimento de dorsiflexão no pé, tá? Se acometer o nervo superficial, eu falei do profundo, né? Se acometer o superficial, a gente vai ter os músculos fibulares longo e curto, tá? Que são os evertores, com déficit de força. Então, a retração desses músculos, principalmente posteriores ao tornozelo, vai limitar muito a dorsiflexão do pé e vai fixar o tornozelo naquela posição, tá? Que é denominado o chamado de pé equino, beleza? Agora, se você pega e... Nossa, não estou escrevendo nada, né, galera? Mas vamos escrever só para dar um migué aqui. Opa. Profundo, ramos superficiais, tá? Se você pega os músculos evertores, principalmente, ou retração de estrutura mediais do tornozelo, que vai haver, consequentemente, predomínio da ação dos inversores,
Aí nós vamos ter já uma fixação do tornozelo, né, do pé, em uma posição varo, tá? Então fica um pé meio varo ali, tá? E se for acometido os dois ramos, você pega e tem basicamente um pé equino varo móvel, tá? De motor, esse do fibular comum de motor é esse. Vamos para o nervo tibial e depois eu faço igual que eu fiz. Vamos para alterações sensitivas autonômicas dos membros inferiores, que aí, se tiver alguma particularidade, eu vou comentando. Lembrando que já é 10h15, tem que ficar esperto com o relógio. Nervo tibial. Do nervo tibial, ele é o responsável pelas musculaturas, inervação musculatura intrínseca do pé, tá? Isso é a motora. Principalmente no músculos lubricais e interósseos, que são músculos que fazem a ação sinérgica tanto do movimento de flexão como de extensão, tá? Então, se você perde esse sinergismo, vai levar a mesma coisa, tá? Como se fosse uma garra no pé, tá? Caracterizada por uma discreta extensão até o estágio de hiperextensão das articulações metatarso-falângicas e uma flexão das interfalângicas, tá? E é lógico que vai ficar tipo uma garra, só que uma garra no pé agora, beleza? O acometimento das metacarpos e falângicos ocorre no nível dorsal do pé, tá? E acho que é só, de motor é só. Agora, partindo de alterações sensitivas, que vamos dar uma comentada primeiro de maneira ampla entre esses dois principais nervos, né? Primeiro que você vai ter uma perda da sensibilidade em todo o pé, tá? Devido a esses dois nervos. Não estou falando agora específico de um nem de outro. Problema, principalmente na região plantar, que recebe todo o peso nosso, né? Durante o ciclo das passadas, durante a nossa marcha, né? E para você fazer uma caminhada, né, o ciclo uma marcha, exige muita esforço mecânico dos membros inferiores, vamos se dizer, tá? Então a gente tem tanto os nervos superficiais quanto profundos para fazer essa cadeia de movimentos que gera reflexos neuromuscular, vasomotor, que estão no processo de acomodação e proteção desse processo de passar das marchas, né? O acometimento agora, falando brevemente, sensitivo do nervo tibial, você leva uma perda da sensibilidade do pé, e isso pode influenciar nesse estágio da marcha, tanto em acomodação como proteção, predispondo a mais riscos durante traumas de marcha. Porque é simples pensar isso. Uma vez que você perde a sensibilidade do pé, e o pé é onde a gente joga todo o nosso peso corporal, se você machucar, você não vai saber que está machucado, ou vai ser mais difícil você saber que está machucado, porque você não vai estar sentindo. A sua única escolha é recorrer à visão, tá? Só que num dia corrido, numa correria, às vezes nós nem demos contas, né, de olhar para a nossa sola do pé. Tá? E a maioria das consequências devido a acometimento neuronal sensitivo dos membros inferiores vai ser no pé e vai ser por traumas de repetição, sem dar espaço de tempo para uma regeneração. Por quê? Porque o indivíduo, o indivíduo não vê que está essa lesão, não vê e nem sente. Na verdade, ele pode ver, né, se ele bater o olho ali, o que é mais difícil. Lembro-me que no segundo ano do curso, o próprio professor Caio deu um exemplo do pedreiro que trabalhou na casa dele, e agora eu não lembro se foi realmente no pé a lesão que ele teve, que perdeu a sensibilidade, e ele continuou trabalhando, gerando um trauma de repetição, sem dar espaço para regeneração. E aquilo ali foi piorando. Não lembro o desfecho da história, tá? Mas voltando aqui, basicamente você vai ter isso. E já dou o gancho para a úlcera plantar, né? Que a úlcera plantar
é uma consequência, né, devido a essa perda da sensibilidade e também desse trauma de repetição. Quer outro exemplo? Desintegração do tarso, né, a desintegração de Charcot, porque os indivíduos que, além de terem perda da sensibilidade do pé, se eles apresentarem perda da sensibilidade das articulações, eles podem desenvolver uma artropatia neurogênica, né, de Charcot, seria a desintegração do tarso, que causa dano principalmente na região trabecular justa, trabeculares, né, do tarso, e pode até, se continuar sem dar espaço para a regeneração, levar até uma possível deformidade no pé, né? Falando agora um pouco de alteração do reflexo vascular, tá? A gente tem uma certa hipóxia ou uma possível hipóxia tecidual relativa, né? Porque o reflexo vascular ele vai estar abolido e aí a circulação não vai ter o que precisa para aquela demanda. Não sei se eu fui muito claro. E você vai ter também, devido a alterações autonômicas, uma possível anidrose devido à inervação das glândulas sebáceas e sudoríparas também, né? Só que em vez de ser na mão aqui, agora é no pé. Tá? A mesma coisa, ficando com o pé seco, inelástico, a camada córnea, né, fica mais espessa, mais seca, predispõe facilmente a fissuras. Tá? Eu acho que de membros inferiores está bom. O outro que foi cobrado, e eu não sei se vai dar tempo, galera. Eu vou ter que finalizar aqui e começar depois. Vamos começar com o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo ele possui duas raízes, beleza, galera? Motora e sensitiva. Então, se eu desenhar, agora eu vou usar minhas habilidades de desenho, vocês vão ficar incrédulos, mas se eu desenhar a cabeça de uma pessoa em perfil, tá? Então vamos desenhar o pescoço. E para caracterizar que está em perfil, eu vou fazer um nariz grande, né, que vai ficar mais fácil o entendimento. Tá? Então aqui está o nosso exemplo. Mais ou menos na parte petrosa do osso temporal, mais ou menos aqui, tem o gânglio trigemal. Tá? Nesse gânglio trigemal, a parte sensitiva ela se divide, tá, em oftálmico, maxilar e mandibular, tá? Responsáveis pelo dor, tato, temperatura dos olhos, nariz, boca, dente e línguas, tá? E acometimento do nervo trigêmeo pode levar a perda da sensibilidade da córnea e do nariz, beleza? Principalmente do ramo oftálmico, tá? Que a repercussão da córnea ela é muito importante. Se você uma vez perde a sensibilidade da córnea, tá? Pelo acometimento do ramo oftálmico, você tem menos necessidade de piscar, né? Porque você não vai estar sentindo ressecamento e etc, tá? Você não piscando, diminuindo os reflexos de piscar, você aumenta o ressecamento, aumenta a exposição a determinados antígenos, tá? Seja microbianos, seja ambientais, e pode ocorrer com isso fissuras, pequenas fissuras na córnea, que se não forem tratadas e continuar se repetindo, pode inclusive levar à cegueira. Beleza, galera? Pessoal, vou ter que ir lá. Eu vou salvar essa parte e depois eu já volto da onde que eu terminei, beleza? Bom, galera, voltei aqui. Voltei não, né, porque estou em outro dia. Não deu tempo de gravar ontem. Então, pelo que eu me lembre, nós terminamos o nervo trigêmeo. Então vamos para o próximo e último nervo, que seria o nervo facial. Tá? O nervo facial.
E assim como o nervo trigêmeo, o nervo facial ele tem a sua parte motora e a sua parte sensitiva, tá? Dentre os acometimentos da parte sensitiva, nós podemos destacar que o nervo facial ele inerva determinadas glândulas, como as glândulas salivares, as glândulas nasais e as glândulas lacrimais, né? Eu ia falar ocular, mas é lacrimal. Então fica fácil nós pensarmos as consequências que tem no acometimento desse nervo, que é basicamente o ressecamento. Destaco aqui o ressecamento ocular e nasal, tá? Da parte motora, o que mais tem que ficar, o que mais tem que saber é uma condição que se chama lagoftalmo, tá? E o lagoftalmo, ele é basicamente devido a uma perda da força muscular de um músculo do olho que se chama músculo orbicular, tá? O lagoftalmo ele tem em si algumas consequências, tá? Que é basicamente ressecamento, né? Ressecamento e um maior tempo de exposição à córnea. E isso predispõe a certas infecções secundárias, tá bom? Você pode também ter, com acometimento do nervo facial, paralisia facial, né, seja completa, unilateral ou bilateral. Lembrando que o nervo facial, a parte motora dele inerva os músculos da mímica facial, ok? E alguns ramos, como o ramo bucal, cervical, eles são menos acometidos, tá? Mas se forem acometidos, você pode ter uma perda de expressão e também uma incapacidade de abrir a boca. Beleza, galera? Eu acho que do nervo facial é só. Vamos agora para a última, mas não a menos importante pergunta, que seria o tratamento, tá? Vamos escrever aqui tratamento. Bom, o tratamento é de suma importância para curar o indivíduo, tá? Além disso, é de suma importância também para interromper essa cadeia de transmissão, né, da bactéria. E basicamente é um tratamento quimioterápico específico, que é o chamado de poliquimioterapia, não, não é poliquimioterapia, poliquimioterapia, tá? A poliquimioterapia, ela foi instituída desde 1972, tá? E é basicamente uma associação entre 3 antimicrobianos. Vamos escrever aqui, e vou escrever porque é importante saber o nome deles, tá? Então, a rifampicina, dapsona e a clofazimina. Clofazimina. Vocês não. É usado, né, a associação desses 3 medicamentos para evitar mecanismos de resistência, tá, dessa bactéria. E uma vez que o Mycobacterium leprae é inativado, é morto, você interrompe a cadeia de transmissão dessa doença e permite que o indivíduo seja curado, além de diminuir a transmissão, né? Então, assim, num primeiro momento, além de tratar, né, quando você já começa o tratamento com poliquimioterapia, o indivíduo já não transmite mais a doença devido a essa inativação, tá? Quando a gente fala de crianças, é lógico, a dose desses medicamentos, eles vão ser adaptadas, tá, de acordo com a idade delas. E para pacientes que são meio que resistentes a alguma dessas substâncias, vai ter um esquema terápico específico, tá, alternativo. A alta da cura vai dar após dar todas as doses desse medicamento no esquema padrão, tá? Aí depende todas as doses do esquema padrão. E antigamente, né, era preconizado
A OMS preconizou dois esquemas terapêuticos, né? Primeiro, rifampicina, dapsona e clofazimina, esses três, para os pacientes, alguns pacientes, ou para os pacientes que são multibacilares, ou seja, que são acometidos em mais de um nervo, entenderia aí como uma forma mais grave da doença, e um segundo esquema terapêutico, que seria somente a rifampicina e a dapsona, tá? Agora nos casos paucibacilares, porque só teria um nervo cometido. Essa divisão do esquema terapêutico foi acabada, na verdade a OMS em 2018 ela passou a parar de adotar esse esquema de tratamento e fez a poliquimioterapia que a gente conhece hoje, que é esses três remédios para todos os casos de hanseníase mineral pura, tá? E no Brasil, vale destacar que somente em 2021 que nós adotamos de fato essas três substâncias para todos os casos, tá? Galera, acho que de importante é só. Não deixe de ver o esquema padrão, tá? O esquema padrão dessa poliquimioterapia, que vai ter a dosagem específica de cada medicamento, as doses mensais que tem que tomar e também algumas doses diárias também, tá?